Eu acho que vale a pena a gente discutir hoje um assunto que tá na volta da gente, né? Tá na volta da gente porque toda hora a gente anda nas ruas, sente o cheiro, né? Sente o cheiro desse assunto. E não é só no Brasil, não, mas a gente sente o cheiro desse assunto, que é droga, maconha. O cheiro tá em toda parte. Se você andando por aí, você sente cheiro de maconha. Vai nas grandes centros aí, você fala, xiii. Bom, e esse assunto é um assunto importante, porque as drogas alimentam o tráfico internacional, as drogas matam, as drogas produzem as quadrilhas, o PCC tem a ver com drogas, você tem transporte que vem de outros países, vem para cá, tá ligado às drogas, tráfico de armas, tá ligado às drogas, corrupção do Estado brasileiro, é uma coisa enlouquecida, destruição de famílias. Então, discutir drogas é sempre importante. E o Supremo Tribunal Federal, que tem uma missão, não é discutir drogas, o Supremo Tribunal Federal tem que discutir a constitucionalidade das nossas leis. E quando esses dois assuntos se encontram, temos um tema importante. O Supremo Tribunal Federal está discutindo a constitucionalidade de uma lei, e essa lei trata de drogas. A gente tem uma Constituição complicada de entender, a gente faz leis ainda mais complicadas, e o Supremo pega essas leis complicadas, compara com a Constituição complicada, e o papel dele é ver o que para em pé e o que não para em pé. E, infelizmente, o Supremo começou a assumir algumas tarefas que vão além dessa ideia fundamental, preciosa, que deveria dar orgulho para os ministros, que é de discutir a constitucionalidade das leis. Eles vão além, mas muito além, né? Eles governam, né? Então, às vezes eles dão ordens, governam dando ordens para outros poderes, como na semana passada, quando o ministro Alexandre de Moraes decidiu o seguinte: olha, governo federal, 120 dias aí para montar um plano de enfrentamento a um problema complexo do Brasil, que é pessoas vivendo em situação de rua, os moradores de rua. Quer dizer, aonde na Constituição está escrito que o ministro do Supremo tem o papel e o direito de dar 120 dias para o governo resolver um assunto dessa complexidade? Só a título de informação, o ministro Alexandre de Moraes precisou de 1 ano e 2 meses, que foi o tempo que esse processo ficou no Supremo, para decidir que o governo tem 120 dias para resolver o problema. Olha só, né? Em nenhum lugar está escrito isso. Outro exemplo, o Supremo está discutindo nesse momento qual deve ser o índice para corrigir o saldo das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Pelo amor de Deus. O debate é importante? Muito importante. Porque conforme o índice que você escolha, você vai arrebentar o sistema de construção de moradia popular. Porque você hoje tem esse sistema lastreado numa remuneração baixa do FGTS, aliás, nojenta do FGTS. E essa alimentação nojenta, essa remuneração baixa é que permite você emprestar para habitação popular a uma taxa também mais baixa. É justo, não é justo? Não é um assunto para o Supremo Tribunal Federal discutir. É o Congresso que decide. É um tema de natureza política, econômica e social. Não é jurídica, mas eles estão fazendo isso. E estão fazendo a mesma coisa num julgamento da maior importância sobre drogas. Tem uma lei no Brasil que trata sobre droga. Tráfico de drogas, uso próprio de drogas. E essa lei, ela define de forma diferente, né, o que é tráfico de drogas e o que é uso de drogas. Obviamente, tráfico de drogas e uso de drogas são coisas diferentes. E essa diferença tem que ser estabelecida. Hoje é meio confuso. Né? Como é que você sabe o que é tráfico e o que é uso próprio, né? E tem que estabelecer. Por que tem que estabelecer? Você pega uma pessoa que compra uma peça roubada de carro e pega uma pessoa que rouba carro para vender peça. É coisa diferente. Duas coisas erradas, mas é diferente. Pega uma pessoa que compra um celular roubado, pega uma pessoa que rouba celular. É diferente. Não dá para dizer que é a mesma coisa. O sujeito compra cigarro contrabandeado, o outro faz o contrabando de cigarro. É diferente. Um é mais grave do que o outro. E tem que ter diferença entre os crimes, tem que ter diferença entre as práticas, tem que ter. Aí a gente volta para as drogas. Comprar droga para consumir ou traficar drogas. Você pode comprar drogas para consumir, você pode comprar drogas
para vender. E então é tráfico. Se é um tráfico de grandes traficantes, se é um tráfico de pequeno tráfico, não importa. O sujeito compra para vender, é traficante. O sujeito compra para consumir, não é traficante. E não é traficante. Não dá para chamar de traficante. Então, se ele não é traficante, ele não pode ser enquadrado no tráfico de drogas. Ah, mas ele é parte da cadeia. Bom, ele é parte da cadeia do mesmo jeito que o sujeito que compra cigarro contrabandeado é parte da cadeia. Mas ele não é traficante. Traficante ele não é. Traficante é o que faz tráfico. Não pode ser diferente. E aí, numa lei anterior, que é dos anos 70, um cigarro de maconha, o porte de um cigarro de maconha, previa cana de 6 meses a 2 anos. Cana de 6 meses a 2 anos. Claro, simples assim. E aí tem um assunto, aí a lei mudou, surgiu uma lei de 2006 que tirou a pena de cadeia, não tem mais pena de cadeia. Ninguém é preso se for considerado uso próprio. Prevê advertência, prevê prestação de serviços à comunidade, prevê medidas educativas, mas a pena privativa de liberdade sumiu. Não tem mais. E como a prisão sumiu, começou uma discussão. Veja, se não tem mais a pena de cadeia, por que a gente vai manter como crime o uso próprio? Aliás, a maior parte dos países não prevê crime para o uso próprio. E esse debate parou no Supremo. E parou no Supremo, aliás, por um motivo curioso. Um preso foi pego, fizeram uma vistoria na cela dele e acharam 3 gramas de maconha. E aí ele foi enquadrado no artigo 28 desta lei. Esse artigo 28 é o que fala em advertência, prestação de serviço à comunidade, medidas educativas, etc, etc, etc. Ele já estava preso. E a Defensoria Pública entrou no Supremo para dizer, escuta, é inconstitucional esse troço. É inconstitucional. E esse debate tem repercussão geral. E é importante mesmo discutir o que se deve fazer. Quer dizer, esse camarada com a maconha dele, ele está fazendo mal a alguém? Ele está traficando? Ele está oferecendo para alguém? Ou ele está só consumindo? Como ele está só consumindo, ele está no direito dele de ofender e agredir a saúde dele? E nessa discussão é que a lei pode ser considerada inconstitucional. Os 4 que votaram já entenderam que essa lei não vale. Esse artigo da lei não vale. E com isso você teria a descriminalização do consumo, do uso próprio, nunca do tráfico de drogas. Mas para você saber o que é consumo, o que é uso próprio, o que é tráfico de drogas, você tem que mensurar. Não tem outro jeito, né? O sujeito é pego com 6 quilos de cocaína. Ele fala, isso aqui é uso próprio. Como assim? 6 quilos de cocaína é uso próprio? Você vai consumir cocaína pelos próximos 50 anos, é isso? Você comprou o estoque, tipo inflação, vai botar no freezer. Como assim 6 quilos de cocaína? 4 quilos de maconha. Você vai fumar maconha pelos próximos 100 anos? E você já comprou? É assim? Você compra roupa assim? Você compra comida desse jeito? Você comprou 1000 frangos? Não faz muito sentido. Então, tem que estabelecer uma quantidade. Quanto de maconha é uso próprio? Quanto de maconha, a partir de quanto de maconha passa a ser tráfico de drogas? E, atenção, a lei diz o seguinte, qualquer quantidade, se o sujeito for pego vendendo ou oferecendo, já é tráfico de drogas. Então, ele pode ter um cigarro na mão de maconha. Se ele estiver vendendo esse cigarro, é tráfico, porque está vendendo. Está oferecendo para outro, é tráfico. Ele está oferecendo para outro, cadê a ideia do uso próprio? O uso próprio é para ele, não fala com ninguém, não fala com ninguém. Inclusive, as circunstâncias da apreensão são consideradas também. O camarada tem balança de precisão, o sujeito tem 500 mil saquinhos, sei lá essas coisas podem ser consideradas parte do tráfico de drogas. Mas vamos voltar à questão central, uso próprio versus tráfico de drogas, tem que definir. Aí, como é que define? Vai fazer um plebiscito? Tem que definir. E está lá no Supremo. Aí o Supremo sabe o que ele fez? Eles vão definir. Eles resolveram definir. Eles. Advogados, não é notório saber jurídico, não é notório saber
psiquiátrico, notório saber psicotrópico, notório conhecimento lisérgico. Não, não é isso, eles têm notável saber jurídico. Jurídico. Não é que eles entendem de saúde pública, não entendem nada de saúde pública. Não é que eles entendem de tráfico de drogas, ainda bem. Então, a definição das quantidades deveria ser uma definição, sei lá, Anvisa, né? Congresso Nacional, Ministério da Saúde, sei lá eu. Um grande debate com profissionais especialistas da área de saúde. Não no Supremo. Não no Supremo Tribunal Federal. O único lugar que não pode discutir isso é o Supremo Tribunal Federal. E é exatamente lá que os caras estão discutindo. Ou seja, eles discutem a taxa de remuneração do FGTS, eles discutem o tempo que o governo federal tem para fazer um plano de combate ao problema social gravíssimo, que é a existência de uma população de quase 300 mil pessoas vivendo em situação de rua, e querem definir, estão definindo quantos gramas de maconha é uso próprio. Mas vão usar o conhecimento de quem? Familiar? De amigos? Vão dar uns telefonemas para uns médicos? Doutor, fulano, o senhor que é especialista, quantos gramas, hein? Aí assim, vamos por exagero, né? Você pega uma quantidade de pó de café e vamos definir que nós vamos estabelecer o que é uso próprio para café, o que é tráfico de café. Se eu fizer uma garrafa térmica de café, é uso próprio. Se eu fizer 3, aí é para vender. Eu sou traficante de café. Mas se eu pegar uma quantidade de pó e encher de água, mas muita água, a quantidade de café vai ser a mesma. Mas vai encher 3 garrafas térmicas. Aí você considera traficante? Então o Supremo vai definir que é a concentração de café por 100 ml de água. E aí vai ter o quê? Um drogabras, centrais de análise no Brasil inteiro de tráfico de drogas. O sujeito vai lá e leva a quantidade de droga dele e mais. Maconha. Não existe uma coisa chamada maconha, como não existe uma coisa chamada uva, né? São tipos, concentrações diferentes de material alucinógeno. Quer dizer, então, que se você fizer um cigarro de maconha, ou fizer 10 cigarros de maconha com a mesma quantidade de maconha, vão ser coisas diferentes ou coisas iguais? 25 gramas de uma maconha mais fraca e 25 gramas de uma maconha mais forte, vai valer o 25 gramas? É um absurdo o que o Supremo está fazendo. É um absurdo. O Supremo tem que definir. Olha, vai ser uso próprio. Esse uso próprio tem que ser definido segundo uma certa quantidade. E não vai caber a nós aqui, que nós somos tudo advogado, doutor. Nós não entendemos nada desse troço. E isso é tarefa de outras parcelas do Estado brasileiro, não do Supremo Tribunal Federal. Não dá, o Supremo Tribunal Federal agora é Ministério da Saúde, é Anvisa, Instituto Psiquiátrico. Não tem o menor cabimento um negócio desse. É muito perigoso. As drogas são substâncias que alteram o funcionamento do cérebro, alteram o comportamento das pessoas, geram dependência. Depois de um certo tempo de consumo, as pessoas precisam de uma quantidade maior de droga para obter o mesmo efeito. Não há dúvida disso. Em muitos casos se perde o controle. O sujeito se torna refém da droga. Então não há a menor dúvida de que existe uma relação entre o uso próprio, o usuário, a busca para alimentar o vício e o tráfico de drogas, o comércio ilegal. Mas seria um absurdo, a exemplo de comprar uma peça de carro roubada, chamar de traficante todo mundo com qualquer quantidade. É uma questão prática. Porque daí você vai para a cadeia, vai no sistema prisional e você vai ver um monte de gente que tinha uma quantidade pequena, muito pequena, de maconha, por exemplo,
e que foi enquadrado como traficante. E aí o cara, a ficha dele fica que ele é traficante de drogas, ele cumpre uma pena por tráfico de drogas, a exemplo, quando não é tráfico internacional, a exemplo de grandes traficantes. Não faz o menor sentido. Então é preciso definir. Mas não cabe ao Supremo Tribunal Federal sentar o Barroso, né, o Alexandre de Moraes, o Toffoli, agora vai chegar o Cristiano Zanin, que ele vai falar, olha, eu estou chegando agora, pessoal, 25 gramas eu acho pouco. Então é tão maluco que teve ministro que falou, olha, 25 gramas, tem outro que falou 25 a 60. Eles estão discutindo as quantidades. Eu achei que era piada. Quando começou essa discussão, eu falei, não é verdade, eles vão definir. Olha, vai ter que definir uma quantidade para o que é uso próprio, a partir daí é tráfico de drogas, autoridades do Estado têm que se mexer e ia começar uma pressão social para que o Congresso Nacional fizesse grandes discussões, chamasse especialistas, Anvisa, seja lá, psiquiatras e tal, para daí definir em lei. E essa lei poderia ter sua constitucionalidade discutida, aí isso sim é a tarefa do Supremo, mas não haveria, a gente não ia ver ministro fazendo conta de quanto de maconha ou cocaína, sei lá eu, que se deve considerar uso próprio. Infelizmente isso aconteceu. Momento feio, pequeno, sabe? Tema grande, é discussão de constitucionalidade de lei, ó que coisa importante, daí de repente eles apequenam o debate. Ó, 25, o que você acha de 20, hein? Acho que é 40, hein? 40, vamos fechar 40 aí, pessoal. Não, 25, tá, é 25, maconha é 25. Não dá. Eles têm que fazer uma reflexão e começar a olhar para isso e falar, olha, gente, a gente realmente está se excedendo. Na vontade de ajudar a sociedade, óbvio, né? Ninguém aqui, quem é que acha que o Supremo Tribunal Federal está fazendo essas coisas por um capricho, porque quer mandar no país, né? Não, eles querem ajudar, só querem ajudar. Ninguém duvida. Mas aí já está atrapalhando, né? Aí já está passando dos limites. Eu não sei quantos gramas é uso próprio, quanto não é. E o Supremo também não sabe. E não importa se ele ligar para 10 médicos, não é papel dele, Cristo. Mas eles acham que é. E quem é que vai dizer que não é? A gente pode palpitar aqui, estou falando que eu acho que não é. Tem um monte de gente que acha que não é. O papel do Supremo definir taxa do FGTS, definir tempo que o governo vai fazer plano para resolver o problema dos moradores de rua e definir quantos gramas de maconha agora é uso próprio. É patético isso. Eles têm que fazer uma reflexão sobre o uso próprio das leis, o uso próprio da Constituição, para dar um basta nisso e voltar ao trilho normal do tempo em que a gente olhava para o Supremo com admiração, a mesma admiração que a gente tem que ter hoje, naturalmente, mas a gente olhava também com orgulho, dizendo, olha lá que bacana o que eles estão discutindo. E a gente olha para isso, esse debate, e fala, meu Deus do céu, não! Eu não sei se você concorda ou se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.